Olá, eu sou o irmão em Cristo Rosimar Pereira, do estado do Rio Grande do Norte, e tenho um canal no YouTube conhecido como Nas Páginas da Bíblia, onde nesse canal eu te convido a se inscrever, deixar seu like e sermos parceiros nessa jornada de estudos bíblicos, bem como também de curiosidades relacionadas com as Sagradas Escrituras, tá bom? Neste intuito, no primeiro momento, eu tive o propósito de estudarmos juntos o livro de Atos dos Apóstolos, certo? Vamos estudar o livro capítulo por capítulo. E no início, estamos nos apropriando para falarmos aqui, neste vídeo, do capítulo 1 deste grande livro, né? O livro de Atos dos Apóstolos ele é conhecido como um livro histórico, né, para os grandes pesquisadores, pois Lucas narra ali o início, os primeiros passos da igreja do grande líder Jesus Cristo, né, que padeceu, morreu em uma cruz, muito provavelmente do ano 27 ao ano 30 da nossa era, conhecido como a Era Comum. Então, depois da morte de Cristo, ele ressuscita no terceiro dia, como todos nós sabemos, e passa ali, a Bíblia começa a relatar 40 dias de aparições aí de Cristo, durante aí essa jornada aí com um corpo translúcido, né? Um corpo conhecido também como um corpo ressurreto. Jesus Cristo apareceu algumas vezes, dando ainda algumas instruções para seus apóstolos, para aqueles discípulos, que no momento já contava ali com 120 pessoas. Veja só que coisa maravilhosa, né? Cristo ressuscita e aqueles que caminharam com ele durante 3 anos e meio, agora já conta com um grupo de 120 pessoas. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos para os pesquisadores, ele foi escrito aproximadamente por Lucas no ano 63 ou o ano 64 da nossa era, certo? Naquele período estavam aparecendo e discorrendo em Jerusalém muitas mentiras, muitos falsos fatos a respeito de Cristo Jesus, né? Então, a pedido de Teófilo significa amigo de Deus, esse personagem bíblico que até hoje os pesquisadores não sabem sua procedência, mas acredita-se que talvez Teófilo fosse um oficial romano. Então Teófilo, o amigo de Deus, ele se interessou por saber sobre os pormenores a respeito de Jesus, né, o Filho de Deus. E Lucas começa dizendo que fez o primeiro tratado. Ó Teófilo, eu fiz o primeiro tratado. Isso a gente vê no capítulo 1, nos primeiros versículos. Por que Lucas diz o primeiro tratado? Porque ele está se referindo ao livro, o seu evangelho, né, que é o terceiro evangelho sinótico da Bíblia Sagrada. Lucas começa a narrar ali a história de Jesus Cristo, os seus primeiros passos até a sua morte, né? E o segundo tratado é exatamente o livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Tudo bem? O livro de Atos ele foi escrito por Lucas no ano 64. O local até hoje se torna desconhecido para os pesquisadores e historiadores da Palavra de Deus. Ok? O livro contém 28 capítulos, e o capítulo 1, que é o capítulo que nós estamos dando agora a introdução, ele contém 26 versículos, distribuídos aí em uma preparação para o segundo, que é o derramamento do Espírito Santo, certo? Porém, contudo, os apóstolos de Cristo Jesus, eles parecem que não entenderam bem a ideia de Cristo, de que ele ia derramar o Espírito Santo e revestir a igreja. É tanto que no versículo 6 do capítulo 1, eles interrogam a Cristo Jesus acreditando de que Cristo Jesus já viria para implantar o reino de Israel. Ou seja, os judeus, eles tinham uma doutrina conhecida como a doutrina da libertação, né? A teologia da libertação. Eles queriam se ver livre do Império Romano, que naquele período era o imperador Tibérios que comandava a Palestina, né? Sob ordem dos reis. Então eles, por serem oprimidos pelo Império Romano, eles acreditavam que Cristo Jesus já viria naquele momento ali, no ano 30, 31 aproximadamente, para implantar o seu reino, né? Só que a ideia era completamente o contrário, uma ideia oposta. Cristo não viria implantar o seu reino ali, né?
Ele no capítulo 1 e no versículo 8 nos informa um versículo muito importante do livro, né? Onde Cristo Jesus diz que ali eles teriam que evangelizar a Judéia, ali em Jerusalém, na parte sul, depois a parte central, que é Samaria, e depois que ele evangelizasse ali o território da Palestina, de Israel, eles ganhassem o mundo, né? E isso foi feito, né, com muito ardor, com muita luta. Os discípulos de Jesus Cristo ousaram em pregar a palavra de Deus, né? Nós vemos também que depois da ascensão de Cristo Jesus, no próprio capítulo 1, os anjos dão um conselho dizendo que Cristo iria voltar um dia, né? E hoje a igreja de Jesus, espalhada pelo mundo, porque esses homens tiveram coragem de levar a mensagem de Deus, estamos aqui ainda esperando por sua volta, né? Nós vemos também que a igreja de Cristo Jesus, no capítulo 1, era composta por mulheres, né? Eles estavam ali sentindo falta também do apóstolo Judas, né? Que padeceu, onde o apóstolo Pedro toma a frente e começa a dar as diretrizes ali para a escolha do seu sucessor. Olha só que coisa importante. Então, o apóstolo Pedro ali, no capítulo 1, ele estabelece alguns critérios para a escolha do novo apóstolo, né? Que vai suceder Judas. E eles têm como critério, a Bíblia nos deixa isso bem claro, pessoas que viram Jesus, né? Pessoas que caminharam com Jesus Cristo desde o início do ministério de Jesus Cristo no território norte, né? O território da Galileia. E entre esses homens eles escolhem Matias e José, que também eram chamados de Barsabás. E aqui vai uma curiosidade. Os pesquisadores, o Dr. Dake, por exemplo, acredita muito que esse José Barsabás vai ser o Barnabé, né? Aquele que doa uma propriedade e também aquele que vai buscar Paulo em Tarso. Ó. Veja só, queridos. Matias foi o escolhido, né? Eles lançaram sorte. Isso era um costume na tradição judaica, lançar sortes. Isso a gente vê lá no livro do Antigo Testamento, na lei de Moisés. Pois o Espírito Santo não havia descido ainda, né? O Espírito Santo só vai descer no capítulo 2, no qual será o nosso próximo tópico. Contudo, eles lançam os dados e escolhem Matias, certo? Então, a partir daí, Pedro toma a frente da igreja e a trajetória da palavra de Deus ali com 120 irmãos é algo fenomenal. Então, Cristo convive com eles ali no capítulo 1, 40 dias, aparece algumas vezes com ele, come, saboreia peixe, né, com mel, com pão, e dá algumas instruções a eles, né? O anjo do Senhor vem, dá o recado, como eu já falei, e ascende aos céus. E aí eles saem do Monte das Oliveiras, que ficava ali um dia de viagem aproximadamente, bem próximo de Jerusalém, e eles vão para o cenáculo, né? O cenáculo é a casa lá de João Marcos, que nesse momento já contava com 120 irmãos, como eu falei antes. Então, o escritor Lucas também ele dá um embasamento muito importante aí sobre as mulheres que já faziam parte ali do ministério, né? E isso é muito importante, né? E eles atenderam prontamente a Cristo, ficaram em Jerusalém, porque a ideia principal do livro, nesse momento no capítulo 1, é que a igreja seja revestida do Espírito Santo de Deus. E eles ficam lá. E o capítulo 1, pessoal, ele é um preparativo para a descida do Espírito Santo que nós vamos ver no capítulo 2. Hein? Ok? Tudo bem? Então estamos aqui no ano aproximadamente 30 da Era Comum. Cristo Jesus morre em uma cruz, ressuscita ao terceiro dia, fica ali 40 dias dando algumas instruções e a igreja, que até então não é problema nenhum para a comunidade lá judaica, para a alta cúpula, que é o Sinédrio, depois vai se tornar um calo ou uma pedra no sapato daquele pessoal, né? Então eu te convido depois para a gente assistirmos juntos Atos capítulo 2, onde nós veremos aí a descida fenomenal do Espírito Santo, onde essa igreja de irmãos simples ali da Galileia vai se tornar proeminente aí no mundo, né? Onde o evangelho lá no ano 60, aproximadamente 58, chega no Ocidente, né? Nas viagens do apóstolo Paulo. Ok? Então eu te convido para
você dar o seu like, se inscrever no canal e participarmos dos próximos estudos relacionados a Atos dos Apóstolos, uma história maravilhosa do início da igreja. Até mais!